Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de 12h20 às 13h20, ainda nesta semana. E encerrado o horário eleitoral, voltaremos ao nosso tradicional meio-dia, sempre pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site www.gentequefala.com.br, curtir nossa página Facebook/programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaAM. Temos também o WhatsApp à sua disposição, é aqui em São Paulo, 11 97401 2235, e o telefone à sua disposição, 5052 6622. Conosco hoje, Procurador de Justiça, deputado reeleito Fernando Capês. Bom tê-lo de novo aqui, Capês. Uma alegria, Zancopé, um prazer muito grande estar aqui participando do seu programa, com o Parque do Ibirapuera ao fundo, né? Nesse tempo tão agradável, tão bonito. Queria cumprimentar aqui o Petreluzzi, meu colega, que atuamos juntos no Tribunal do Júri. Por favor. Então, só um prazer e uma alegria, um abraço para você e um beijo para Zenilda. Marco Vinícius Petreluzzi, prazer revê-lo. Tudo bem, Zé Copé, grande prazer revê-lo, fazia tempo que não nos víamos, Capês, meu colega. Agora, com o deputado mais votado apresentando você, é um privilégio. E agora ele pode me apresentar, mas os outros dois você não apresentou ainda. Eu e o Capês trabalhamos quase 10 anos juntos no júri, no momento em que havia um grupo de promotores lá além de uma boa qualidade, uma excelente qualidade, de um companheirismo muito grande, né? Talvez o período mais divertido da nossa vida profissional no Ministério Público, seja pela convivência, seja e também pelos temas que nós tratávamos, os homicídios e tal. Saudar também os companheiros, e é um grande prazer estar aqui de volta. Sociólogo livre docente em ciência política na Unesp, Antônio Carlos Mazeu. Que bom reencontrá-lo, Mazeu. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, companheiros aqui da mesa e telespectadores. Então, é muito bom voltar aqui e estou muito contente de conhecer nova casa aqui do programa. Gostei muito. Delegado aposentado Luiz Carlos Magno, Delegacia Geral de Polícia Adjunta. É tudo isso, tem mais. Boa tarde. Boa Nossa, tarde. o nome ficou Prazer. pomposo. E eu tô frito, né? Um delegado de polícia no meio de 2 promotores de justiça, mas eu vou dar meus tiros aqui, eu não quero nem saber. Muito bom. Eu recebo do Magno o livro Prevenção às Drogas, Viva Livre. Acredite, você pode vencer. É isso, Magno? É isso. Esse trabalho, depois de 20 anos no Departamento de Narcóticos, né? E o livro, uma leitura agradável para os pais, para os professores, os jovens, pode ser adquirido pelo meu e-mail. Depois no Era final isso que eu ia perguntar. Fala já, vamos Isso. aproveitar. Meu e-mail, mestremagno@gmail.com. Uma leitura agradável, até porque hoje nós vamos falar sobre drogas. Só sobre é só pelo e-mail que se Só pelo e-mail. Só pelo e-mail. Eu sou editor-autor. Ok. Pois bem, vamos ao assunto de hoje, lembrando que o 50526622 está à sua disposição. A sequência de crimes bárbaros que tomaram as manchetes recentemente com a presença de menores fizeram com que o tema da redução da maioridade penal voltasse a ser debatido em todo o país e até nas propostas eleitorais. Há, de um lado, quem defenda mudanças na legislação penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e outro quem afirme que tal alteração só agravaria a situação atual. Posso começar pelo sociólogo, Mazeu? Pode. Por favor. Olha, isso é um tema muito delicado, muito complexo, né? E que existe, obviamente, muitas posições divergentes. Mas existe também um acúmulo mundial, uma discussão internacional, onde o núcleo da discussão é o que fazer com a infância, não é? Num meio social degradado. Quer dizer, como é que a gente vai afrontar essa questão? Quer dizer, não me parece que a solução penal seja a mais objetiva, a melhor. Por que ela não é a melhor? Porque, na verdade, isso não resolve a questão central. Quer dizer, o que se faz com esse menor?
Se você prende o menor, mesmo que você fale, olha, vou fazer uma prisão especial, eu vou trabalhar com ele especificamente, que não vai se misturar com outros prisioneiros, mas você tem um núcleo central do problema, que são as instituições totais. Quer dizer, você não vai conseguir reeducar essa criança, esse adolescente, para reintroduzi-lo na sociedade, porque essa é a ideia. Não é? Então, obviamente, no caso de um país como o Brasil, os menores infratores, em geral, eles são pobres. E, além de ser pobres, eles são pretos, eles são mestiços. Né? Então, obviamente, que o que vai ocorrer uma ação contra a pobreza e não vai haver uma ação de integração da criança, né, na família e na sociedade. Então, eu acho que a discussão é muito complexa e nós temos que debater, Mas vamos abrir o debate. Eu vou discordar de você. Claro, eu sabia. Lógico, quando eu tive um ato infracional, eu era delegado de polícia no 39º Distrito, e um menor com 17 anos e ia completar 18 anos naquele final de semana, ele matou o vizinho e disse para mim, ele falou, doutor, eu tinha que resolver isso nesse final de semana, até porque a partir de segunda eu sou maior de idade, o senhor vê, né? E ele foi lá e matou o vizinho. Então essa sensação de impunidade do menor no Brasil é uma coisa gritante. Fiquei no DENARC 20 anos, nós temos ali menores naquele centro, 15, 16 anos, comandando o tráfico. E iludem-se aqueles que dizem, não, eles são usados por maior. Usado nada. Esse menor brasileiro está com a corda toda. Zancopé, o que eu sinto é o seguinte, quando o debate está no terreno mais teórico, mais filosófico, os argumentos eles tendem a ser até tentadores, contrários à redução da maioridade para 16 anos. Mas quando você vai para a prática, você vê um menor com 16 anos que tem plena consciência daquele gatilho que está apertando, daquela droga que ele está vendendo, ele tem consciência do caráter criminoso do fato que ele está praticando. É injusto que ele não seja responsabilizado por um crime que ele praticou, que ele sabe que é crime e que ele está se servindo de uma impunidade para levar adiante esse crime. É óbvio que o problema da criminalidade não tem só no direito penal a sua solução. É evidente que passa por uma escola em período integral, ensino de qualidade, o fim dessa promiscuidade de crianças nas ruas, nas mãos de traficantes, na melhoria do nosso ensino, de maiores oportunidades, de uma visão menos materialista, menos consumista da nossa sociedade, em que o jovem quer pegar atalhos para rapidamente ter acesso a bens materiais. Tudo isso. Agora, não é porque o direito penal e o processo criminal não sejam os únicos meios de prevenção da criminalidade que a gente deva desconsiderar a realidade, que alguém que tem 16 anos sabe perfeitamente que está cometendo um crime. Cabeça, só uma observação. Claro que ele sabe. O problema não é de ele saber ou não saber, o problema é quais são as condições socioeconômicas desse adolescente, dessa criança, que levam com que ele se degrade. Porque, veja, um meio social degradado gera pessoas degradadas. Esse é o dado. Não vou deixar de puni-lo, eu não vou deixar de puni-lo em razão não disso. confunda pobreza. Estou falando meio social degradado, que é muito mais complexo do que a mera pobreza. Mas eu nasci e criei no Jardim Brasil, um bairro pobre aqui de São Paulo. Olha, você que é professor e que trabalha com ciência, você sabe que a ciência não pode trabalhar só com a empiria. A empiria é um dado. Sem dúvida, mas nós não podemos nessa mesa afirmar que pobreza necessariamente. Eu não estou dizendo isso, quem está dizendo isso é você. Eu usei o termo meio social degradado. São duas coisas diferentes. Deixa eu pôr. Nós não podemos querer resolver questão posso social. ouvir, posso Só ouvir para o concluir, Petreluzzi? só para concluir, depois o Petreluzzi fala. Agora, querer resolver questão social e transformar questão social em caso de polícia, isso é da República Velha. Eu acho que tem que ser atualizado. Isso não é questão social, é Isso é questão questão da da República autodeterminação e Velha. Não é uma arbítrio de questão A cada questão é um. a seguinte, eu Claro acho que que é uma você questão tem social. bons argumentos aí para qualquer dos lados, e acho que o Capês colocou bem, quando você vai para o concreto, a coisa é um pouco mais complicada do que na teoria. Só que a gente não pode desconsiderar, quando você trata de um problema, você tem que tratá-lo de forma sistêmica, porque senão vira discurso, como no Brasil, infelizmente, as questões de direito penal, muitas são discutidas emocionalmente. Acontece um crime pesado, você muda a lei para isso, você faz, e aí você deixa de botar os atores que militam nessa área para debater o problema e encontrar boas soluções. Eu acho que, eu já li uma vez uma sugestão, que eu acho que pode ser um ponto de partida, né? Eu reconheço que o sujeito que tem 16, 17 anos, ele pode se sentir com uma certa euforia, né? Por outro lado, eu reconheço também que, sobretudo em crimes menores,
não tem o menor sentido você encarcerar alguém dessa idade, porque é a idade que ele está se formando, a idade que você vai colocá-lo num ambiente ainda pior e vai aprimorar a tendência dele para atos criminosos. Então, acho que algumas soluções híbridas que eu já ouvi, eu acho que são interessantes. Por exemplo, para crimes determinados, você tem um exame para saber se a pessoa tinha ou não a capacidade de se determinar. Isso resolveria o problema do cliente que o doutor atendeu lá. Quer dizer, Sim. se o cara sabe que ele pode eventualmente ir para a cadeia, ele talvez tenha uma certa contenção. Agora, existem boas discussões em relação a isso. Eu acho que nós não podemos ficar só nessa armadilha de dizer, não, tem que prender o adolescente ou não pode prender o adolescente. Eu acho que nós temos que sair. Isso é uma armadilha que não ajuda a gente a evoluir. Algo tem que ser mudado. Do jeito que está ruim. A gente sabe, quem atua na área sabe que a coisa não está adequada. Agora, também não dá para ir nesse discurso só da repressão, porque mas eu tenho toda razão, isso não muda socialmente o ambiente onde o crime Então, se Marco, forma. mas não é só da repressão, é também da repressão. Você não pode tirar esse mecanismo de defesa da sociedade. Lógico. Tem que estou de haver a acordo. repressão para o crime. Hoje você vê os menores que chegam com 16 anos à Fundação Casa, e como o Petrus lembrou, em determinados crimes que são praticados, você não pode deixar a sociedade desprotegida. Dali a 2, 5 anos no máximo, esse jovem estará nas ruas. Não é justo. Ele praticou um roubo, ele praticou um latrocínio, ele condenou uma família ao eterno sofrimento da perda de um ente querido por um crime bárbaro que ele sabia que era crime. O Estado não pode dar esse tipo de tratamento complacente a um delito praticado por alguém que sabe que está praticando esse delito. Vamos dizer o seguinte, Capesa, a sociedade está desprotegida não por causa da falta de leis, mas era por causa de políticas sociais efetivas. E é aí que ela fica desprotegida. Por tudo, É aí, Mazeu, por é aí tudo. que ela vai criar, quando eu digo Uma o coisa meio exclui a social outra. degradado, não é a Mas pobreza só, eu tenho- é o meio social degradado. Mas como eu falo sobre drogas, e isso passa pela sua área da sociologia. Veja, é claro que nós sabemos que as agências poderosas são os pais, a igreja e a escola. Esse é um tripé de formação ideal do bom cidadão, O ideal seria a sociedade. o que é a Estado, sociedade como um todo, o Estado, já que o consequentemente. Brasil é republicano Agora, e o Estado é laico. Né? o que acontece hoje, que nós comparando com outros países, nós vemos é o seguinte, como disse o doutor Capês, e o doutor Petreluzzi, o pequeno delito, inclusive até para os maiores, os senhores podem confirmar, a tendência das penas restritivas de direitos. Agora, nós não podemos entender esse menor que está matando, por exemplo, semana retrasada, matou aquela senhora, parece que é menor, um latrocínio, e o Estatuto da Criança prevê no máximo uma restritiva de 3 Mas, anos. Magno, só Isso para aí dar o que- outro lado dessa... Aí nós ficamos... O outro lado da coisa perversa, né? Assim, a gente sabe, os crimes menores, a maioria deles não dá cadeia, mas alguns dão. O sujeito é multireincidente, depende onde ele pratica o lugar. A gente cansa de ver notícia, a mulher que furtou um shampoo, está presa e tal. Então é o seguinte, o sistema, ele trabalha com a sua regra e também com as suas exceções. Sim. Então, quando a gente fala, só vai para a cadeia quem pratica crimes graves, essa é a regra. Mas há muitos casos de pessoas que vão para a cadeia e lá se perdem por uma bobagem. Da mesma forma como há esse que você Sim. citou, o que vai por maldade e pratica. Então é o seguinte, nós temos que tratar isso de forma científica, não emocional. Eu acho que questão de criminalidade, repressão, etc., ela tem que ser tratada de forma científica. No momento que ela vai para o lado emocional, a gente acaba indo para as piores soluções. Mas Porque eu a solução só não tem um refletida. detalhe. Mas eu gostaria... o Magno se referiu à família, educação e religião. Igreja. Aí você Isso. falou Estado. Bom, porque eu sou a favor a ideia de que a sociedade tem que ser laica. Né? Quer dizer, a religião é uma coisa de fórum íntimo. Eu acho que a grande Quer dizer, ele questão... não citou a... Eu não sei, eu Não se disse a fala. igreja Sim, enquanto mas eu quis dizer o formador seguinte, da a religião personalidade. ela é opcional. Qualquer religião que a pessoa queira ter, ela tem o direito de Mas, ter qualquer Mazeu, uma. você que é um sociólogo, você não pode negar o fator benéfico do ponto de vista sociológico, social, que a fé tem produzido. Não, eu A não tô redução da negando. criminalidade, da Eu não violência, estou é negando. um fator... Eu Posso acho que polemizar, o que Gabriel? anula, por A favor. fé O que tanto anula- pode servir para
para o Pro bem e pro pro bem mal. como para o mal. Não é? Nós Por estamos isso que eu- cheios de exemplos históricos, alguns atuais, É só de lembrar do Jim Jones. fundamentalista. Lembrar do Jim Jones Aí, aqui. ó, né? Quer dizer, mas eu tô falando do Brasil e tô falando da regra, não, da exceção. sim, né? mas A exceção. nós já pegamos, quando nós estávamos no júri, uma vez eu peguei um caso de rito satânico com criança. Sem dúvida. É, É religião, então, né? isso agora. Eu tô falando de outro Deus, não, né? mas Não, que a, não, que a Depende, o formação seu Deus pode não religiosa, ser o meu, Não sei, eu posso mas- ser muçulmano, Mas- você pode Mas a ser... se você formação analisar- religiosa se você relevante analisar a redução da curva de homicídios caindo em São Paulo, você não pode desconsiderar a ação da igreja recuperando. Peraí. Deixa eu. Primeiro que os homicídios em São Paulo não caíram. Opa, redução, Não, Capê. Ao contrário, redução. né? Nós caímos em Capês. 40 Não, não. homicídios. Não, pera um pouco, A eu tenho que falar. criminalidade... só- Zancopé, Não, Zancopé. A Nós temos que criminalidade falar tecnicamente. subiu, É a Gustavo. primeira Não, vez que eu ouço não. falar em redução. Fala em Ah, redução Viu? dos homicídios Não. fora do palanque. hein? Aí criminalidade você só- vai me permitir falar pelo Não, não. Eu seguinte. queria fazer uma Eu observação. quero antes. agora reivindicar o seguinte: essa redução começou no Começou. ano que eu Só- assumi a secretaria. Só uma E é. observação. Zancopé, não, mas só pra, Eu Não, não, queria mas deixar espera um você falar. pouquinho. É que eu Eu vou não posso deixar você deixar de falar. Você não acredita, Deixa eu Magno? fazer uma observação. Homicídio, Não, Não. então você não acredita na polícia Não, que você de- serviu deixa- até hoje. Porque Ela quem tá faz esses do números jeito é que ela fazer uma está. observação, o único cara que não é da Nossa, polícia mãe. aqui sou eu. Pelo amor de Deus, Não, gente. que isso? Olha, O único cara não somos dá, nós dois aqui, eu e o não Zé dá Copé. para discutir cientificamente Não, tudo se a bem. gente pega o seguinte, não, os números que a polícia produziu não valem e mais, confirmados pelos números que a saúde produziu. eu queria- Não é que São Paulo deixa eu teve fazer redução duas- de homicídios. quero fazer São duas Paulo teve a observações. maior redução de homicídios. Isso é um fato, Vai, Zancopé. duas Os da homicídios estão história, caindo. mais do É um que houve em fato. Nova York, Outros mais do que índices- houve em Outros em índices estão Cali. subindo. Os homicídios não. reduziram Não de reconhecer 40 isso para é 10. não a Eu queria cada reconhecer vez. fazer duas obviedade. observações. Vou dizer, e se... Deixa eu fazer observações, aí vocês falam. São duas observações. A criminalidade não caiu. Caiu o homicídio, mas subiu o furto, subiu o roubo. Não, mas é isso né? que A você, segunda você- coisa... Desculpa, mas você dissociar um índice não dá. do quadro. Não é só Não, criminalidade. mas há Há um não, quadro. não, É mas que os homicídios têm uma cada causa. Deixa eu falar e vocês cada falam. índice Os tem que ser homicídios analisado têm uma causa separadamente. diferente Sim, dos sim. roubos. Deixa eu Lógico. falar e vocês Não. falam. Então, a criminalidade no seu conjunto subiu, não caiu. Né? Porque se a gente também... É que nem a falta d'água. A falta d'água não é porque não chove, é porque não tem planejamento, é porque a Sabesp foi privatizada, porque tem interesses econômicos atrás. Então, quer dizer, vamos pensar o seguinte... A criminalidade não caiu, ela subiu, e você não resolve a criminalidade só com polícia na rua, você resolve com políticas sociais. Se você não tem política social, você não combate a criminalidade, mas isso é 1 e 1 e 2. E eu Então não concordo. adianta bang-bang. O bang-bang não vai resolver. Eu concordo com o que você está Né? falando, quero deixar claro isso. Então, Com bang política bang não social, resolve. Eu não E- discordo e disso, só quer para dizer que eu concluir, vou concordo. deixar vocês falarem. Concordo. E temos que fazer uma reforma na polícia, porque a polícia de São Paulo, apesar dela ser, a PM é uma polícia truculenta, uma polícia que aterroriza o cidadão, e principalmente se ele for pobre, preto e morar na periferia. Aí vamos começar a discutir. Bom, eu acho que O Magno, primeiro... o Magno ia Ah, pois acrescentar algo aí. Não, eu ia Mas eu dizer quero que defender a polícia de São Paulo. faz 20 anos que nós estamos na mão do PSDB num desastre de segurança pública. Hoje, a Polícia Civil de São Paulo, com uma defasagem enorme de funcionários, de salário. O salário do delegado de polícia de São Paulo é o 24º da União, quando eu estou no estado da maior arrecadação da federação. A Polícia Militar também com uma defasagem de mais de 20 mil homens. Então, meu deputado, algum mérito nesses números é muito mais, vou dizer, pelo destemor e denodo dos policiais civis e militares do que atribuir à política de segurança pública, que eu vou dizer para você. Um terror, policiais Deixa eu insatisfeitos com salários, polícia mal preparada, a investigação não tem tudo aquele aparato que nós precisamos. Eu me lembro do secretário Petreus, na época ele foi lá na Delegacia Geral e a gente discutiu isso longamente, da falta de recursos e profissionalismo que o Estado não propicia. Então, deputado, Ô, falar Magno, de só para segurança eu pontuar, pública doutor aqui é Magno, só para eu pontuar, senão fica um complicadíssimo. debate esquizofrênico. Aham. O senhor estava dizendo da fé. Aí eu Opa, comecei voltamos à concordando com o senhor na fé, só para a gente poder pontuar. Então Daqui a vamos pouco por partes, Nós estamos como falando diria se o homem Chico chegou à lua ou Picadinho. não, né? Então, assim, eu estava dizendo que a fé e a ação das igrejas, sobretudo na sofrida periferia, não vai ter tempo para debater isso com profundidade, ela tem um papel relevante na redução dos homicídios, porque o homicídio é um crime específico, que tem causas diferentes dos que levam ao latrocínio, dos que levam Posso ao roubo polemizar um e minutinho, ao Capês? Só para Por que então, no Rio de Janeiro, onde tem igreja igual, não caiu o homicídio? Bom, em São Paulo caiu porque as igrejas tiveram esse papel. Rio de Bom, Janeiro então- eu não sei porque não caiu. Não, tem Rio de Janeiro igreja, tá dominado igreja é pelo um tráfico negócio de drogas. universal, Capês. Não, É um negócio universal. Sim.
No É o meu seguinte, modo de ver, teve todo um papel. mundo puxa a brasa para a sua sardinha. A sua né? capela, pronto. O homicídio é um negócio que um dia a gente precisa discutir o que realmente aconteceu em São Paulo, cada um tem uma tese e tal, e ninguém gosta de dar crédito ou para o governo ou para a polícia também. Porque o governo pode ter feito uma bela política em relação ao homicídio, como acho que fez, mas se a polícia não tivesse abraçado essa política, que era... Só porque senão fica que era sem sentido o que eu redução- estava falando. que era só concluindo, que era a redução de arma na rua e redução de consumo de álcool em locais onde havia homicídio, que a polícia abraçou isso, e sobretudo a Polícia Civil, porque ela tinha os instrumentos para isso, nós não teríamos conseguido isso. Agora, houve uma política que foi pensada, planejada e executada para que isso acontecesse. Agora, Não, todo só mundo pra- diz, é que eu tava- foi não sei o quê, foi é não sei o porque- quê. Petreluzzi foi secretário da Segurança. Aqui nós estamos abordando o tema segurança. Aí você tira do índice apenas aquele que lhe convém. Não. Você diz, Não, eu reduzir o número Mas de é homicídios. o índice mais Nós- importante. Não, mas Não, nós estamos falando de criminalidade. Não, nós estamos tudo bem. discutindo- Eu estava dizendo, não, eu estou Mas falando, começou é que eu a- fui pontual. Eu estava isso falando que eu tô da ação questionando. efetiva Mas da é só igreja na num periferia ponto. com relação aos homicídios. E aí retornamos aqui. Estávamos dizendo, a política de segurança pode não ser uma maravilha, mas nós não podemos acreditar que tem 60% de masoquistas no estado de São Paulo que elegeram o governador Geraldo Alckmin no primeiro turno. Então, quer dizer, a população deve estar satisfeita com alguma coisa. Ah, só pode. No mais, quanto à reforma da polícia, eu sou plenamente a favor de mais investimento, sim. Nós estamos com um turnover grande na Polícia Militar e na Civil, que é a diferença entre quem entra e quem sai. Você é a favor preciso de desmilitarizar a preciso- polícia? Não, eu só tenho que... Pois eu sou. Só se refundar a República para acabar com a Polícia Militar. Nós temos... Eu não acredito... mas em- pode eu acredito em pode unidade haver de a fusão ação, que o das PSDB polícias. vem se esmerando nisso. Unidade de ação, não em unificação. A PM tem a sua doutrina, a sua estética militar, tem 100 mil homens, como é que você comandar esses 100 mil homens acostumado Professor. com a estética, com a disciplina, com a Roberto, hierarquia. E a só Polícia quero fazer Civil uma última- tem uma Pois não. metodologia de polícia judiciária, com excelente Polícia Civil que nós temos, que nós precisamos é investimentos, contratar mais policiais, treinar esses policiais, remunerá-los melhor e dar estrutura para que eles façam Eu só quero investigação. fazer uma Pedro última Veloso. observação, discordando e concordando ao mesmo tempo com o Dr. Marco, que é o seguinte. Quando se fala a política de segurança do PSDB, isso não existe. Houve uma política de segurança no governo Covas, depois houve uma outra política de segurança no governo Alckmin, outra no governo Serra. José Serra No breve- e outra breve agora. governo Serra. E isso denota-se o seguinte, os nossos governadores, do Covas para cá, porque o Covas pensava sobre isso, ele tinha uma política nessa área, ele tinha... Os nossos governadores não cuidam muito dessa área. Tanto que eles trocam de secretário, e ao trocar de secretário muda radicalmente a política. Basta olhar as pessoas que saíram de lá, inclusive, recentemente, protagonizaram aí polêmica, um ofendendo o outro, o ex-secretário com o atual secretário. Eu acho Isso uma mostra o injustiça, seguinte, Petroluzzi, você dizer que o Não, não é governador injustiça. Alckmin não cuida da segurança. Não, ele não tem Ah, política. não há. Ele não tem política Não de tem. segurança, não tem, Capês. Eu fui secretário do governador Alckmin. Em seguida a mim entrou o doutor Saulo Abreu, que pode ser uma ótima pessoa, mas pensa a segurança de modo completamente diferente do que eu penso. Depois veio o doutor Marzagão, Veja- que pensa completamente diferente do Saulo. Depois veio o Ferreira Pinto, que pensava completamente Bom, o diferente Ferreira do Marzagão. Não destruiu. Basta só dar um Então- dado para então é não o seguinte, polemizar não aqui. tem uma política de segurança do PSDB. Quem isso é não a existe. polícia investigativa? Polícia judiciária, polícia civil. Quem é que detinha o serviço de inteligência? A polícia militar. Eu só queria fazer uma observação. Só para perceber. Só tenho 2 Eu- minutos nesse bloco. Eu vou só fazer gost- de um minuto. É. É o seguinte, eu tenho uma opinião, acho que, claro que eu respeito todos os meus companheiros aqui da mesa com suas opiniões, mas eu pessoalmente acho o seguinte, a Polícia Militar, ela é algo, como é que eu posso dizer para ser educado? Ela é um entulho autoritário, né? Por quê? Porque a Polícia Militar ela é resultado da ditadura militar. Quer dizer, antes da Polícia Militar, nós tínhamos a Força Pública. E antes da Força Pública, nós tínhamos as Guardas Nacionais. Essa é a trajetória da tal da Polícia Militar. As Guardas Nacionais, para quem não sabe, para o nosso telespectador, elas eram guardas que foram criadas no período da regência, no século XIX, entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, sob comando de senhores de fazenda, que todos receberam a título de coronel. Esta Guarda Nacional se transformou em Força Pública, essa é a história.
e a força pública, nos anos 60 da ditadura militar, virou polícia militar. Então, isso não é uma polícia democrática. Bom, eu Deixa eu quero terminar. deixar Eu preciso ir para o intervalo. A Polícia Militar é um orgulho, nossa. Para Polícia você, de São para mim Paulo é não. orgulho do Estado né? de São O Paulo. orgulho do Estado de São Paulo que tem numa das polícia suas criada em estrelas. 1831, Então, uma manteve a integridade do território Eu acho que nacional. você tem orgulho tá nas da- ruas você tem lutando orgulho- pela defesa da população. Você tem orgulho dela ter É um participado órgão- da repressão de Canudos? Você tem orgulho dela ter eu tenho participado orgulho por da ela repressão reprimir- da greve de Ó, se não 1917? rebelião de Você tem orgulho cabanagem, dela ter defendido a ditadura sabinada, militar? Preciso- farroupilha, Então, manteve a integridade nacional. E o orgulho de fazer repressão a levantes populares? Eu não tenho orgulho defendendo dessa a população Por e favor. mantendo a integridade Nem um nacional. pouquinho. Você O está Brasil, acompanhando o Brasil Gente ia ser uma que Fala, republiqueta da América Latina. Rádio Trianon Dissolvida em AM 7 ou 8 regiões. 740, Lembra Rádio muito a Universal republiqueta. AM 810, Altivi, www.altivi.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A gente está de volta com mais um filme de Eparema. É o quarto filme que a marca faz com o personagem da plantinha. Na estreia nós tínhamos duas plantinhas conversando. Rapaz, você tá na natureza. E aí depois a gente mudou. Aí entrou um novo personagem, que era o sapo. 40-0. E agora a gente voltou sendo duas amigas, duas plantinhas. Será que ele vai me ligar? Toca, vai. Toca! A grande novidade foi a gente humanizar, de trazer uma situação que é da gente pra plantinha. O que a gente buscou mais era a gente puxar reações humanas para essas plantas. Ai, quando eu tô ansiosa, eu acabo comendo o que não devo. A ansiedade, daquele começo de relacionamento, você não sabe se liga, se não liga, o que está acontecendo. Foi o gancho aí que impacta na digestão e onde o remédio pode ajudar. E uma coisa que é importante ainda para a marca é a gente apresentar as novas embalagens, os novos sabores. É um fitoterápico que tem aí os benefícios de compostos naturais, então a gente segue nessa batida de reforçar isso. Por isso a plantinha carnívora que tem aí a sua digestão prejudicada quando come lá o vagalume. É incrível a nitidez, os detalhes da plantinha, parece que você está vendo algo real. E eles gravaram todo o cenário e aí eles inseriram então os dois personagens. A gente produz esse cenário hiperrealista, que é uma grande maquete. Então a gente tem nosso parceiro, que é o Daniel, que monta os cenários, ele constrói todos os cenários na mão. Esse trabalho nós gastamos 3 dias. É um artesão mesmo, é mesmo que estivesse fazendo uma pintura, um quadro. Depois dessa etapa de captação do cenário, esse filme tem uma peculiaridade que é a história do vagalume. Então a gente fez uma luzinha lá que pisca, então a gente capta essa variação de luz e a gente tenta reproduzir depois para as nossas plantinhas. É uma campanha leve, com brincadeiras. O humor está sempre presente através da história, através das personagens. Primeiro a gente escolhe as vozes, depois a gente grava, avalia, afina o texto, edita tudo, o som tem que passar todo o clima do roteiro. Que gentileza! Pelo menos você gosta de mim, né, amiga? Não dava era pra dormir com essa luz piscando. Ao mesmo tempo que ela tem aquele ar de, né, a plantinha sacana, que gosta de tirar barato dos outros, ela tem um carisma muito grande. E nessa campanha ela está falando mais próxima ainda do público, mais próxima ainda da outra, ela interage muito mais.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. E conosco hoje, Procurador de Justiça, deputado reeleito, Fernando Capês, sociólogo Antônio Carlos Mazeu, delegado aposentado Luiz Carlos Magno, Procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Na linha agora para conversar conosco no Gente que Fala, Augusto Fernandes, assessor da presidência da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Augusto, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores do programa e também boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Sobre o show AFIPESP do servidor público com Cláudia Leite, tão aguardado show da associação com a cantora baiana, foi realizado na última sexta-feira. Sucesso, como todos esperavam? Com certeza, Zancopé. O grande show em homenagem ao Dia do Servidor Público foi, sem dúvida, uma grande demonstração de respeito e carinho nesse dia especial para os nossos associados. Augusto, o evento foi realizado no Espaço das Américas e a presença do público? Então, esta renomada casa de espetáculos, ela já foi cenário de outras grandes apresentações da associação. E dessa vez ela recebeu uma grande festa. A presença ali foi de mais de 3.000 pessoas, lotando completamente o espaço. Eu acho que nem deveria perguntar, mas e a apresentação da cantora? Todos sabem, né? Ela é entusiasmada, a Cláudia Leite, com a música contagiante, não deixou ficar ninguém parado. Também cantou os sucessos que agitam o público e fizeram da comemoração ainda um atrativo maior. Além disso, ela é muito simpática e interagiu com a plateia. Também fez discursos em prol dos servidores públicos. Enfim, todos ficaram muito contentes e emocionados com a apresentação dela. E além desse show, qual outra surpresa os associados receberam? Bom, nós tivemos antes do show da entrada da cantora um sorteio com 9 prêmios e os presentes foram contemplados com celulares, tablets, TV e sorteamos também uma viagem para as praias paradisíacas de Porto de Galinhas e Porto Seguro. Ok, agradeço ao Augusto Fernandes, que é assessor da presidência da FIPESP. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira no Gente que Fala. Grato, Augusto. Um abraço. Está conosco no Gente que Fala hoje o deputado estadual Fernando Capês, procurador de Justiça, sociólogo e livre decente de Ciência Política da Unesp, Antônio Carlos Mazeu, delegado aposentado Luiz Carlos Magno e o procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi, que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Posso passar por um outro assunto ou posso voltar? Bora. Hein? Você quer Segue que eu... Sobre o estudante Vitor Hugo Santos, encontrado morto na raia olímpica da USP. Morreu afogado após usar um tipo de droga novo no Brasil, similar ao LSD e que causa alucinações. Ele estava em uma festa na USP. Seus amigos disseram que ele desapareceu após buscar cerveja e que havia tomado bebida alcoólica conhecida como amnésia, oferecida pelos organizadores do evento. Magno, você que é... Essa festa reúne 5, 6 mil pessoas no campo da USP. E é o seguinte, lá é um tipo de ingresso onde a bebida é livre. Você pagou consome o quanto que você quiser. E para nossa surpresa, essa droga que é desenvolvida na Ásia, no leste europeu. E veja, nós tínhamos até então o LSD como alucinógeno mais potente desenvolvido pela humanidade. E agora surge essa droga 10 ou 12 vezes mais potente para criar alucinação. E eu me atrevo, no campo da especulação, porque a investigação está em curso, a dizer que o efeito da droga alucinógena, por exemplo, distorção da realidade, não impediria, por exemplo, Zancopé, desse moço com uma febre gerada pela própria droga, só hipertemia de 40, 41 graus, vendo água ali, pode, por exemplo, ter sentido vontade de nadar ou num arrobo de super-homem, produzido pela alucinação. Estamos diante de uma droga que já está sendo, foi recepcionada pela Anvisa, então ela está proibida no Brasil, um alucinógeno poderosíssimo. E outra,
A quantidade é ínfima, de 100 microgramas a 300. Então, a possibilidade de overdose é altíssima. Mas eu? Olha, eu não sabia que tinha tido esse diagnóstico aí da morte do rapaz por droga. Foi encontrada O grande problema da droga é esse, quer dizer, como você tem o controle da droga pelo tráfico, né, e pelas organizações ilegais e criminosas, fica muito difícil a sociedade fazer o controle. Isso coloca em pauta uma discussão, o que fazer com as drogas no Brasil. Quer dizer, e é uma discussão que não é brasileira, é uma discussão que está sendo feita no mundo inteiro, a ONU coordena um grande debate sobre isso. Eu acho que a única alternativa que nós vamos ter para combater, porque é aquela velha história, como é que você combate a criminalidade? O Capês falou aqui, é com inteligência e é com perspicácia e com trabalho, né? Mas também é com a anulação dos núcleos criminosos. Quer dizer, se o Estado tem o monopólio das drogas, isso é importante, né? Quer dizer, ele elimina, obviamente, a organização criminosa. Peraí, como é que o Estado tem o monopólio das drogas? Deixa eu chegar lá. Isso que eu não entendi. Né? A experiência, algumas experiências internacionais, a experiência do Uruguai agora, mostra que algumas drogas mais leves devam ser legalizadas e controladas pelo Estado. Não essa, obviamente, que essa é uma droga, nem conhecia, 25B, parece nome de avião, né? 25B, MBO. Como é que chama, Mike? 25-M-BOM. É uma associação de alucinógeno mais cromo mais princípio ativo. Ou seja, um veneno total. Uma paulada. Mas eu acho que se você controla, só para concluir aqui, Magno, depois eu queria ouvir tua opinião, porque você é um cara especialista nisso. Sim. Mas eu acho que se você controla algumas drogas leves, né, o Estado controla e até legaliza, como no caso da maconha, que a experiência do Uruguai é interessante, né, você tem, de certa maneira, a anulação e o cerco desses grupos criminosos que passam a ter mais dificuldade de vender. Agora, esse tipo de droga, não é muito difícil você combater, porque ele vem do tráfico. Então, a discussão é mas como todas você... elas vêm do tráfico. Não, digo, mas enquanto o Magno se acalma para dar uma resposta mais tranquila, eu queria falar depois mas deixa dá só, tempo do Magno se acalmar. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Eu acho que, na verdade, junto com políticas públicas, não é, era importante se introduzir nas escolas a educação contra as drogas. Essa ideia do livro, né? Fique livre do livro do Magno, fique livre das drogas, é uma ideia importante. Agora, isso teria que ser programa contínuo nas escolas de educação antidroga, porque, de fato, a droga, dependendo do tipo de droga que a pessoa consome, ela é nociva e desastrosa, né? Para as pessoas e para a sociedade. Bom, é o seguinte, quando falou de inteligência, então eu quero dizer o seguinte, inteligência é a investigação antecipada, são técnicas de investigação para você se antecipar ao crime e ao fato. A questão do tráfico de drogas é que nós precisamos alcançar e incomodar o grande traficante, quem está no topo da cadeia da organização criminosa, no topo da pirâmide, né, como é estruturada. Você precisa ter unidades móveis, não muito grandes, que atuem em sistema de força-tarefa e que tenham independência uma em relação à outra, embora possam compartilhar informações. Então, você tem uma força-tarefa com membros da Receita Federal, da Polícia Civil, mas membros da elite, bem especializados, treinados, do P2 da Polícia Militar, do Ministério Público, da Polícia Federal, entrosando vários órgãos, produzindo investigações para fazer várias prisões ao mesmo tempo. Isso não existe? E a sociedade da maneira, não da maneira como eu participa? estou falando, não existe. E a sociedade não participa? Não, da maneira como eu estou falando, não existe. Não. Do combate às drogas? Sim. Primeiro, estou falando combate, atuação repressiva. Não, órgãos públicos e agentes públicos especializados. Desculpa, Capês, mas Petreluzzi não tem tudo. O Capês está tem descrevendo. Isso, o Capês está descrevendo aí. Um sistema permanente não, de integrado força-tarefa não, pelo seguinte, as nossas polícias, é um negócio as nossas polícias elas são muito estanques, né? Sempre resistiram a isso. Burocraticamente. E a que mais resiste a isso é a Polícia Federal, por incrível que pareça, né? Mas eu acho que tudo isso é uma ótima ideia, mas, por exemplo, nos Estados Unidos se faz isso há muito tempo, né? Aí vai lá, você entra no site lá do Departamento de Justiça norte-americano e lá eles fazem, americano é fantástico, eles produzem números para tudo e tal, e eles produzem um número todo ano dizendo o seguinte, como vai ser o mercado da droga o ano que vem, qual é o preço da droga nas principais praças americanas,
que é o único jeito que eles descobriram, que é você calcula se a droga tá abundante ou não, é o preço. Né? Porque quando você faz uma operação dessa, vai lá, prende um monte de gente, isso é igual a uma falange. Você prendeu esses, vem outros atrás. Né? Por isso que a questão da droga não se resolve pura e simplesmente com a repressão. Exato. Se você não convencer o consumidor a parar de usar droga, aí sempre isto vai acontecer. A política pública. Aí, durante a minha fala... Sobretudo de saúde pública. Falando, vamos colocar aí me aqui corta, aí fica sem sentido. Vamos ver eu te interrompi porque você descreve um cenário, um cenário que técnico que é necessário. Não, mas é o ideal, é o correto. Eu tenho aqui um ex-secretário da Segurança Pública, eu quero saber se é viável o que você está falando. Veja bem. Se não fosse viável, eu não falaria, eu não comecei ontem. É viável, mas dá muito trabalho. Bom, dá a imprão que eu comecei ontem. Se eu estou falando é porque eu tenho experiência no que eu estou falando. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, a maneira mais segura de se atuar na questão das drogas é traçar a batalha no campo correto, que é a mente do jovem. É lá que precisa ser travada, a batalha mais importante e fundamental. Esse é o campo de batalha mais adequado. Mas não fundamentalista. A mente do jovem. Não, porque é a mente do jovem, é estimular uma pergunta a integração que precisa ser familiar. respondida, Capês. Há uma pergunta que precisa ser respondida. A questão da droga é policial ou é de saúde pública? As duas coisas. Eu acho que ela é fundamentalmente saúde pública. Claro. Essa é a grande questão, porque se você responde a essa afirmação assim, ela é de saúde pública. Aí você vai focar o teu trabalho na saúde. E não apenas então na agora repressão. eu vou jogar lenha na fogueira. Ô Magno, o problema das drogas é o desejo incontrolável de continuar a consumir a droga. O desejo... Esse é o do vício, não o desejo, de qualquer vício. O desejo, sim, é o vício. E o vício é o desejo incontrolável. Esse é a definição de vamos vício. Colocar... Como é que você combate o desejo? É um problema espiritual também. É um problema de saúde pública, é um problema espiritual, é um problema de prevenção. São várias ações integradas. Não se trata de Estado teocrático ou fundamentalista. Eu estou preocupado com esse negócio. Eu estou achando que o Capês está muito teocrático. Não, pelo contrário. Desculpa. É o Estado laico... É o bispo Capês que está falando agora. Não. É o Estado laico usando todas as estruturas que ele tem a seu favor. Se ele tem essa estrutura favorável, nós podemos analisar sem preconceito. Fundamentalmente a educação. Vamos deixar o Magno falar. Magno, que é o cara que teve na testa disso. Eu fiquei 20 anos no departamento de narcóticos. Aí a notícia abriu dizendo que um jovem morreu na USP devido, provavelmente, a uma intoxicação com essa droga. A pergunta que se faz é o seguinte. Ele queria morrer? A resposta é não. Ele queria curtir. Curtir um barato. Por que curtir o barato? Aí, Petreluz, vem aquilo que você falou. Porque nós estamos num modelo de sociedade onde você tem que ser o cara bombado, o seu corpo perfeito, você tem que ter a capacidade de dançar com todas as meninas, você tem que ter uma baita ereção, você tem que ter TTT. E aí, Zancopé, nessa corrida maluca, alguns dizem, tem que entrar um paraíso químico, é a droga. É a droga. Outra segunda questão que eu trabalho com os pais. Drogas dão prazer. Essa visão de que destrói, que mata, isso não está na cabeça do usuário. Para o nosso sociólogo, droga leve. Não existe essa expressão. Droga, toda ela faz mal. A própria maconha, hoje nós sabemos que... O álcool também, vamos proibir o álcool. O álcool Lei seca. O álcool é o nosso droga de maior desestruturação da sociedade. Quando o senhor citou o Uruguai, pelo amor de Deus, nós estamos citando um país que é do tamanho de Itaquera. Olha, veja se nós vamos formular uma política para o Brasil, citando um modelo que, aliás, nem entrou em vigor, a rigor. O presidente lá ainda está preocupado com as repercussões. As experiências com maconha no mundo inteiro e liberação não deram certo. A Europa voltou atrás, a Holanda recuou. Gente, não entra nessa roubada. Você sabe quem está patrocinando a liberação? Você sabe quem? Eu vou te dizer aqui quem está patrocinando as campanhas de tornar a maconha livre. A indústria tabaqueira. A indústria tabaqueira está perdendo muito dinheiro porque as pessoas largaram o cigarro. Coloca a maconha sob controle do monopólio do Estado. Chefe, deixa eu te falar. Claro. Álcool e tabaco estão sob o controle? São quem é que mais mata nesse país em patologias? Álcool e tabaco.
Outro dia eu estava no debate, alguém falou assim, não, mas aí a gente vai recolher o imposto da maconha. Eu disse, porque o imposto do álcool e do tabaco está indo para os nossos doentes? Mas, Magno, deixa eu Não estão, colocar uma chefe. pimenta no que você está colocando. Eu acho que você colocou muito bem. A questão é do prazer. Né? Se você não entender isso, você não sabe lidar com o jovem. Isso. Ele está querendo a busca do prazer, essas coisas e tal. Agora, o que eu coloco e observo no mundo, por exemplo, vamos pegar novamente os Estados Unidos, que tem a repressão mais pesada à droga e tal. Lá o problema da droga continua. Sim. E vai continuar sempre. Então, este modelo, baseado exclusivamente na repressão, ele não vai funcionar. Ele não vai. Mas- Você sabe, você trabalhou no DENARC, você sabe assim, você vai num lugar, prende o traficante da área, no dia seguinte já tem alguém traficando no lugar. Nada que seja só com repressão vai resolver. Mas ninguém está mas advogando a vários- repressão. Não. várias Então é o estratégias. seguinte, No Texas você tem o uso recreativo da maconha, é novo, não é que é uma coisa nova. Mas Por exemplo. mas eu vou te Só dar... que é uso controle do recreativo. Estado. E só uma Agora que ele coisa, quiser ô, Capês, ficar com vontade e quiser consumir a fora do questão horário da droga, recreativo. ela não pode Tem que ser combater o tratada, vício, não estimular. É que ela nem não bebida, pode você ser vai beber na tratada hora do trabalho ou você nacionalmente bebe só. depois do trabalho? Ela não Também pode ser tá bom. tratada nacionalmente só, a questão da droga. Um dos problemas que aconteceu em alguns lugares que resolveram flexibilizar o uso de droga é que você transforma aquele local em entreposto para outros. Treluso. Então a questão da droga ela tem que ser tratada no nível Portugal, internacional. o país com Portugal ciência. entrou numa roubada de liberar para uso recreacional, como ele disse, maconha. E uma ínfima quantidade de heroína. Arrebentou com o Programa Português de Saúde Pública. Nessa leniência. E deixa eu dar um dado aqui, o doutor Capês tem até um livro sobre isso. A Lei 11.343, a Lei de Drogas, pelo fato de não permitir mais ao delegado autuar em flagrante o usuário, significativamente aumentou o consumo de maconha. Porque agora o que faz? A polícia militar ou a civil leva para a autoridade, apenas apreende a droga e faz um termo circunstanciado. E não dá mais nada. Magno, E isso o que é pregou consumo ao recreativo? desrespeito. O que é isso, consumo recreativo? Não, é no happy hour você pode São dar termos uns que tapas? são termos Em internacionais. oposição ao uso medicinal. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, a maconha pode ser medicinal. Já no Colorado, você pode usar simplesmente para se... No Texas Para curtir. para curtir. Mas como na Holanda? Na Holanda Happy hour. você vai para Amsterdã ainda, apesar de... Sim. Porque eles recrudesceram com as drogas mais pesadas. Eu acho que isso é correto. Mas você recrudesce com política pública. É aquela ideia, você pega, educa o cara, para o cara saber o que é, onde ele está se enfiando. Agora, no caso, por exemplo, você vai para Amsterdã, existem bares lá, que aqui se usa tal. O grande problema é o seguinte, quais as drogas que são absolutamente nocivas? Então, o crack, Todas. a heroína, até água demais vai fazer mal, não é esse o problema. É saber dosar aquilo que... É como você... Se nós saímos daqui, vamos almoçar, tomamos um copo de vinho, não vai fazer nada. Agora, se você tomar 20 garrafas de vinho, você vai ficar maus. Né? Então, Mas quer dizer, o problema do essa vício é que discussão. começa com Mas pouco e aí você Pera. vai controlando. Mas só para depois. concluir aqui, depois eu quero ouvir de novo vocês. Eu acho que essa discussão não é só repressão, porque repressão não resolve nada. Repressão ela tem que estar junto com o Só contexto. repressão não resolve. Claro que não. Com outras medidas resolve. Com outras medidas resolve. Agora, eu acho que tem que ter políticas sociais, políticas públicas e, principalmente, políticas de informação para o jovem, para a concordo. sociedade, né? Tô laica junto. e do Estado, né? Fantástico. Para que as Estamos pessoas todos de acordo. possam saber onde estão entrando. E aí, obviamente, o Estado ele vai ter um papel importante em proibir algumas drogas absolutamente... Porque não é a mesma coisa maconha e crack, você concorda comigo, Magno? Não Mas é a mesma coisa. deixa eu te dizer, tenho algumas nós perguntas temos de ouvintes. partir de alguns Se você seja princípios. rápido. Rapidinho. Não existe limite seguro para droga nenhuma. E vou insistir, não existe droga leve. Mas eu, Mônica, acho que esse pensamento conservador que a maconha não deve ser legalizada só traz ao país. Alguém morre porque usa maconha? Eu, ao menos, não vi Sim. ainda uma manchete assim. Acidente de trânsito aumenta em mas 17 vezes. É o usuário. Deixa eu falar para ela. Mas Acidente de trânsito aumenta 17 vezes. Fumar um baseado e conduzir um carro ou uma moto, 17 vezes a possibilidade de Mesma colisão. coisa que você tomar muita bebida e conduzir um Mas carro. eu não Tem defendi que ser a bebida. punido. Não, eu acho que o cara tem que ser punido. Claro Perfeito. que qualquer cara que eu sei Não, que... não. Sim.
Não sou Mas, Magno, contra. mas, Magno, não, penso como você. Eu acho que você tem que ter legislação dura. É alcoolizar, a pessoa bebe e sai dirigindo, tem que ter prisão dura, porque arrisca a vida dos outros. Mesma coisa se você consumir uma droga leve. Porque aí droga leve é diferente. Porque o que a gente tem que explicar para o nosso ouvinte. A maconha é o álcool vaporizado, é o tetrahidrocannabinol, se eu não estou enganado. Não, você que senhor. conhece tudo isso. A maconha é responsável por esquizofrenia, Mazeu. Mas a bebida também. Mas leva Não, 30 anos para alguém se mas a bebida numa com intensidade álcool. muito maior que a maconha. O A maconha problema produz todo é efeito como da é que bebida você com muito menos educa a quantidade. sociedade. Olha, defender do a meu maconha, ponto de vista, eu sou um consumidor de álcool, quero dizer isso antes aqui. Adoro uma Eu tomo cachaçinha, vinho, um chopp, tomo etc cerveja, e claro, tal, não vinho, é. tudo bem. Agora, do ponto de vista de segurança pública, a droga que tem mais repercussão é o álcool, porque a pessoa fica violenta, Agora, ela bate o carro, e, enfim. Não Agora, vejo das nossas briga, autoridades, não vejo das nossas autoridades o mesmo empenho em combate ao álcool que existe no combate ao tabagismo, né? E o cara sai até bêbado porque por o aí, álcool atropela, o álcool ele é mata, socialmente aí não acontece aceito, nada. ele, Sim, sim. ele até faz Sim. parte de rito religioso, Sim. a transformação do vinho em sangue, quer dizer, ele está dentro da nossa cultura Aquele de uma vinho forma não tinha tal, teor alcoólico, né? né? Quando Não o tinha, vinho que sim. está na Bíblia não tinha Não teor é alcoólico. verdade. tinha. O vinho no mundo Não antigo era existe muito suco de mais uva na alcoólico. Palestina. Aí, do que o aí é uma moderno. questão interpretativa. Não, cortava com água. não tem suco de uva na Cícero- Palestina. não. Cícero Duarte de Itapevi. Represento toda a população que não entende as redes sociais, não sabe nem o significado da palavra interagir. Quantos CAP, Centro de Assistência Psicossocial, existem no Brasil? O que é mais fácil, educação ou esses centros de assistência? Magno, você O pode CAPS é um responder? centro de apoio psicossocial aos dependentes de álcool e outras drogas. Isso é Claro muito que importante, existe. claro. Tem feito um trabalho extraordinário, aberto à população. Aqui, você vai aqui na Rua Prates, nós temos aí o centro, o governo criou aqui na Luz também, está dando atendimento? Claro que sim. Jacira, Magno, porque o cidadão paulista, principalmente o morador de São Paulo, tem uma grande sensação de insegurança pública? Ué, porque nós estamos numa insegurança pública. Todos nós temos medo de sair de casa, fica morrendo de medo quando a filha vai para a rua. Isso é uma sensação gerada pela impunidade. Esse bandido está solto e, infelizmente, o Poder Judiciário, com o aparato que possui hoje, não consegue dar resposta a essa criminalidade que está ocorrendo. Petreluz e Capês, o Jaime do Jardim Bom Filhole, qual a posição dos senhores sobre depoimento por videoconferência? Olho no olho do juiz no depoente não seria mais democrático, juridicamente mais eficiente? Os dois são procurador de justiça. Eu sou amplamente favorável. Quando eu estava na secretaria, queria implementar, porque naquela época, não sei se hoje esse número ainda é válido, nós gastávamos 20% dos recursos policiais com acompanhamento de gente para ir voltar à audiência, transporte de preso, etc, etc, etc. E aí, era muito simples, você podia colocar de uma forma que se o advogado requerer, se houvesse uma razão fundamentada, aí sim você traz o preso. Agora, trazer o preso para toda a audiência é É bobagem. inconcebível você deslocar um preso 600 quilômetros, 300 quilômetros, 200 quilômetros com amplo aparato de escolta para ele ser ouvido quando existem instrumentos tecnológicos à disposição da justiça, inclusive com a presença do advogado ao lado do preso. Quer dizer, é algo completamente sem sentido que isso não esteja sendo usado obrigatoriamente pelo Poder Judiciário nesses casos em que os presos estão deslocados à distância. Petreluz e Jurandir da São Joaquim, como é possível que trechos de processos que correm em segredo de justiça sejam amplamente divulgados pela mídia e não acontece nada para quem divulga? Porque, legalmente falando, o dever de sigilo não atinge a mídia. E isso precisava mudar. Porque o dever de sigilo, do ponto de vista legal, é de quem atua nos processos, né? Olha, se você não descobre quem vazou, você não tem nenhuma sanção a ser aplicada para essa pessoa. E isso precisa ser mudado, porque é a farra do boi, né? Esse negócio de sigilo é a farra do boi. Até porque o sujeito vaza a parte que interessa e não vaza o resto. Então, nós estamos vendo em política, perde a eleição, vaza só isso aqui não vaza. E aí é complicado. Mas Mércia da Santa Cruz, por que várias delegacias, não sei se a pergunta deve ser para você, mas por que várias delegacias, inclusive as da mulher, fecham todos os dias às 18 horas, não abrem no fim de semana?
né? Olha, tem gente aqui que pode explicar melhor do que eu, mas eu acho que essas delegacias tinham que funcionar 24 horas por dia, né? Principalmente a da mulher. Acabei de dizer, defasagem de pessoal. Quando eu era delegado em 86, as equipes nos distritos policiais, cada delegado trabalhava com um assistente, 2 investigadores, 2 escrivães e um piloto. E hoje estão se fechando delegacias, é um retrocesso. O teu livro, Magno, só pode ser Pela internet. Pela internet. No Qual é o meu endereço? mestremagno@gmail.com. Grato pela tua É isso, participação. agradecer e dizer que quem se ama não usa drogas. Magno, obrigado. Eu vou ler o seu livro com muita atenção. Muito obrigado, um Obrigado. grande prazer Foi debater. muito bom Foi um reencontrá-lo. debate de altíssimo nível hoje. Mas um grande abraço. Um abraço também para vocês, Acompanha, para os nossos telespectadores e para os companheiros da mesa. Foi uma beleza, adorei estar nessa mesa aqui, foi um estimulante. Viu? Capês. Também adorei, foi um excepcional programa. Traga sempre o Mazeu e me convide quando ele vier junto com o Magno e o Petreluzzi, viu? Registro que a AltV transmite hoje, 10 da noite, com exclusividade especial sobre a entrega da segunda edição do Prêmio Bibi Ferreira, que celebra as melhores produções do teatro musical brasileiro. A cerimônia ocorreu na semana passada, Teatro São Pedro, contou com a cobertura especial da equipe do Gente que Fala, com entrevistas, exibição das apresentações e muito mais. Hoje, 10 horas da noite, na AltV. Estamos encerrando Gente que Fala. Tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.